Professora, vamos lá. Tá, vou fazer a abertura. A gente já está com um número ok de participantes, tá? E aí, primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade por estar falando em biologia, né? Que é um assunto hoje que eu acho muito importante. Eu acho que as pessoas tenho certeza que sabem muito pouco hoje sobre essa área. E que bom que a senhora vai falar sobre a área de atuação, porque eu confesso que nem eu sei quais são, né? Então, eu acho que isso é uma curiosidade geral de todos que estão aqui no grupo. Então, muito obrigado em nome da Estácio, tá? Sinta-se à vontade para a senhora fazer a sua apresentação. A maior parte daqui estão com os áudios bloqueados porque é questão do sistema, mas eles vão ficar aqui no bate-papo. Então, queria dizer para todos que estão participando, quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa para a professora, pode estar perguntando pelo bate-papo, porque se ela não conseguir ver lá, por conta que ela deve estar dando a explicação, no momento oportuno, pergunto para a senhora, tá, professora? Sinta-se à vontade, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, Bruno. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes de eu começar de fato. A câmera eu posso desativar? Porque normalmente, quando eu estou dando aula pelo Teams, eu desativo por conta de interferência da internet. Dependendo da internet, aí começa a falhar a minha voz. E ainda mais que choveu, o público é de Manaus, né? Choveu e quando chove em Manaus, a gente sabe que a internet começa a oscilar. Na realidade pública do Brasil todo, Ah, professora, tem tá. gente do Brasil todo aqui, mas a senhora pode sim fechar a sua câmera, fique à vontade, tá? Eu acho que as pessoas vão compreender essa situação, viu? Pode ficar à Não, vontade. tranquilo, eu posso continuar com ela aberta. Era mais essa preocupação, se fosse algo estritamente local. Mas Não, tá, tá? Se tiver alguma falha, algo que prejudique realmente algo da senhora que a gente não compreenda, eu lhe sinalizo. Pode ser assim? pode, tranquilo. Perfeito. Então, já peço que o público sinalize aí no chat para o Bruno, caso comece a falhar, que é para a gente tentar pelo menos desligar a câmera para ficar bom para vocês. Podemos começar então, né, Bruno? Podemos sim, professora. Ok, obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a professora Tayana, a convite da Estácio, estou aqui para falar um pouquinho do nosso curso de Biologia. E aí eu pensei justamente trazer nessa abordagem de o que um biólogo faz, né? Que às vezes, muitas das vezes as pessoas desconhecem sobre isso. E aproveito para deixar aqui, ó, para vocês que tiverem mais curiosidades sobre o curso, podem seguir a página @biologiaestácio, @biologia_estácio_amazonas. Falar brevemente, né? Eu sou a professora Tayana Cruz, sou coordenadora do curso aqui na Estácio Amazonas e tenho a missão hoje de falar para vocês um pouquinho sobre o nosso curso. Então, hoje eu não vou falar sobre mim, embora eu seja bióloga, eu vou falar sobre o mercado para os futuros biólogos. E aí, quando a gente pensa, né, o que a biologia faz, o que essa ciência vai estudar? Porque a biologia é uma ciência. Então, para você, se você está pensando aí em fazer uma faculdade, se você pensa pela área de biológicas, talvez a biologia seja uma boa oportunidade. Ainda mais se você for um curioso, né? Porque para ser biólogo tem que ser curioso. E já eu explico o porquê disso. Então, assim, se a gente for jogar lá no tio Google, né, perguntar lá dele o que é a biologia, uma das respostas vai ser essa daqui, ó. É a ciência que estuda a vida nas suas mais variadas formas e níveis. Então, a biologia ela é algo muito complexo. Vocês têm essa disciplina aí ao longo da formação de vocês, e em cada momento da série que vocês passaram, vocês tiveram uma abordagem diferenciada, porque não dá para estudar biologia em um ano, né? Porque dentro dela a gente estuda diferentes organismos. E a gente não estuda, né, só um organismo, um grupo específico. Na verdade, a gente estuda vários deles. E a gente estuda, por exemplo, eu gosto de trabalhar com aranhas. Vou estudar aranhas, eu adoro aracnídeos. Ou serpentes, né, voltando mais para a parte de zoologia, você estuda esses animais por toda a vida dele. Você acompanha desde, você entende todo o ciclo, nascimento, vida e morte. Essa é a ideia da biologia. Então, você estuda todo um contexto, todo o cenário em que esses organismos estão inseridos. Então, dentro
da biologia, né? Quando você se forma, se você vira um biólogo, eu coloquei essa imagem aqui porque talvez vocês tenham uma imagem já formada, um estereótipo de um biólogo. O que ele faz? Eu até perguntei do Bruno se eu teria vocês teriam acesso ao microfone, porque nas minhas aulas eu converso muito com os meus alunos, eu gosto de ouvi-los. Então, qualquer coisa, deixa aí no chat, que aí no final o Bruno me conta se vocês responderam essa pergunta. O que vocês imaginam, né, assim, que um biólogo faz? Então, normalmente a gente associa ele àquele biólogo do campo, né, que cuida da floresta, cuida dos animais. Mas, na verdade, eu vou mostrar para vocês também um outro caminho, um outro tipo de biólogo, onde eles se escondem também, né? Onde a gente pode encontrá-los, o que eles fazem, o que eles comem, quase aquelas perguntinhas do antigo Globo Repórter. Então, assim, quando a gente fala de biólogo, vocês, durante a graduação de biologia, que são 4 anos, 4 anos e meio, na Estácio a gente tem o curso de bacharelado. No bacharelado, depois que você se forma, você está habilitado ali para trabalhar em diferentes setores do mercado, a qual, né, o conselho permite, que eu vou falar um pouquinho sobre elas, exceto a docência. A não ser que você, depois que forma, você faça um mestrado e aí você possa dar aula em ensino superior. Né? E normalmente também ainda tem esse outro lado do biólogo, que é a docência, que a gente pode comentar um pouquinho mais no final. Mas durante a sua graduação aí, ó, que dura cerca de 4 anos, você vai estudar diferentes temas dentro da biologia. Lembra que a ciência que estuda diferentes organismos, né? Então, você vai estudar zoologia, você vai falar de vertebrados, vai falar desde os insetos, desde micro-organismos até de organismos mais complexos. Então, tem a zoologia, tem a microbiologia, tem a parasitologia, tem a ecologia, que vai entender tudo isso num contexto mais amplo, né? Essa relação entre os organismos. A botânica, para quem gosta mais da parte das plantas. A biotecnologia. Dentro da biotecnologia, confesso que é a parte que eu me formei, né? Segui os meus estudos, minhas especializações, defendi meu doutorado voltado muito para essa área. Então, aqui dentro da biotecnologia, a gente pode fornecer produtos para o mercado, né? Substâncias que vão trazer ali algum benefício para a humanidade, alguma substância com interesse econômico que pode ter benefício para a humanidade, seja um remédio, uma vacina, algum produto utilizado para tratamento de efluentes. Então, aqui vocês conseguem ter, né, uma percepção de que a biologia, essa palavrinha tem um grande peso. Né? Ainda mais para a gente que está aqui, para quem está aqui, né, na mesma cidade que eu. Manaus, a gente vive no meio da floresta amazônica. Então, assim, a gente precisa de biólogos para entender esse ecossistema e até mesmo para defendê-lo quanto mais a gente puder. Talvez vocês não saibam também que o biólogo pode trabalhar com a parte de perícia, envolvendo muito a questão de genética e biologia molecular, e também na parte de gestão ambiental. Então, de acordo com o nosso conselho regional de biologia, existem 3 grandes áreas para o biólogo atuar. A primeira delas é a biotecnologia e produção, o meio ambiente e biodiversidade, e na área da saúde. Então, normalmente, o biólogo, a gente diz que tem o biólogo de campo e o biólogo de laboratório. E aí, lógico, né? Esses dois biólogos aqui vão ter gostos totalmente diferentes. Então, às vezes, quando você está na graduação, você é mais para o biólogo de campo, você vai gostar mais da disciplina de zoologia, botânica, ecologia, vai querer fugir da microbiologia, parasitologia, biotecnologia. Mas, assim, isso faz parte de qualquer curso que você estude, você não vai estudar só as disciplinas que você mais gosta, e aí você vai, né, se adaptar àquele meio.
Dentro da área de biotecnologia e produção, eu trouxe só aqui alguns exemplos, né? Isso aqui tudo tem no site do Conselho Regional de Biologia, para vocês, quem tiver curiosidade, interesse, de ler mais a fundo, tá? Então, dentro da biotecnologia e produção, ó, aqui pode ter biólogo desenvolvendo, né, produzindo e comercializando materiais, equipamentos e kits biológicos. Por exemplo, na Fiocruz, existem diversos grupos de pesquisas que desenvolvem kits para diagnóstico de doenças. Engenharia genética, bioengenharia, justamente para aquela parte da genética que você se torna quase um hacker de DNA. Não tem os hackers de computador, existem os hackers de DNA, nosso material genético, né? Que eles podem lá editar, reconhecer essa informação, editar e conseguir, a partir disso, né, produzir dentro de um micro-organismo, falando de uma forma bem resumida, algum produto, alguma molécula, algum medicamento que possa servir para tratamento de uma determinada doença. Por exemplo, antigamente, imagino que todo mundo aqui já ouviu falar na diabetes. Né? Diabetes existem 2 tipos principais. Um deles, por exemplo, o indivíduo tem um defeito genético onde ele não produz a insulina e, consequentemente, a concentração de açúcar no sangue fica alta. E aí, para diminuir isso, ele precisa de um hormônio, que é a insulina. Já ouviram falar na insulina? Essa insulina, ela vai ser utilizada, ela é produzida, na verdade, pelo nosso corpo, e quando cai na corrente sanguínea, ela vai lá e captura as moléculas de açúcar, glicose. Me deem só um minutinho que meu computador está querendo descarregar. Mas está aqui o carregador. E já concluo essa história para vocês. Pronto. Voltando ao assunto, né? A insulina, ela vai, portanto, diminuir essa quantidade de açúcar no sangue. Só que os diabéticos não produzem insulina. Então, eles precisam, né, utilizar, injetar a insulina para que ela cumpra esse papel. Então, antigamente, essa insulina ela era obtida do pâncreas de bezerros. Então, era preciso sacrificar esses animais para extrair de lá essa molécula que eles produziam. E aí purificar, lógico, para comercializar. Hoje em dia isso não é mais preciso, graças ao conhecimento, né, a partir dos cientistas que desvendaram o código lá no nosso DNA e conseguiram pegar essa sequência genética e introduzir num micro-organismo que a gente chama de micro-organismo geneticamente modificado, para que ele passasse a produzir essa insulina dentro de um laboratório, dentro de um meio de cultura, né? In vitro, que a gente fala. Então, dentro do laboratório, a gente consegue produzir isso agora e comercializar. Então, não precisa mais sacrificar nenhum animalzinho para obter a insulina. Então, hoje em dia, isso serve para diversos medicamentos que são utilizados atualmente. Perícia, biologia forense, testes de paternidade, por exemplo, você precisa ter o conhecimento dentro da área da biologia, da genética, da biologia molecular, para conseguir desenvolver esse método, utilizar essa ferramenta e, né, a partir daí, você ter esse resultado de um teste de paternidade. Na parte de meio ambiente e biodiversidade, ó, então aqui, dentre alguns dos itens que vocês podem atuar na parte de manejo de fauna, diagnóstico, controle e monitoramento animal, controle de pragas e vetores. Então, a gente sabe que nós estamos aí, né, passando por um contexto de pandemia. Então, é importante que haja, né, um controle de novas doenças que possam surgir. Então, não adianta você querer simplesmente, né, querer desmatar uma determinada região
para favorecer, lógico, as empresas construir novos empreendimentos, seja lá qual que seja o objetivo final. Mas é preciso ter um estudo daquela área para ver os organismos que vivem ali, os organismos que vão ser afetados, porque esse desequilíbrio pode trazer danos para o homem, né? Porque a gente precisa, o homem ele só consegue parar, frear um pouco essa exploração quando ele percebe que ele pode ter algum dano com isso, ele pode se prejudicar de alguma forma. Então, existem estudos para verificar, né, fazer esse controle. Na área da saúde... Professora, só para não perder o fio da meada, desculpa eu lhe interromper, mas teve uma pessoa que perguntou aqui nas mensagens. A senhora prefere responder agora ou tudo só no final? Podemos deixar para o final? Pronto, então eu vou deixar todas as perguntas para o final. Perfeito. Tá. E falando um pouquinho na saúde, e se vocês perceberem, né, muitas das vezes esses conhecimentos eles acabam se conectando de alguma forma, tá? Na área da saúde, a parte de análises clínicas, por exemplo. O biólogo foi recentemente que ele foi permitido a trabalhar nessa parte de análises clínicas. Antes isso era restrito ao biomédico e ao farmacêutico. Então, quem gosta muito da parte laboratorial, né, o biólogo ele pode atuar nessa área também. Estudos com células-tronco, terapia gênica. Eu costumo dizer que células-tronco é um futuro próximo, né? Você entende o funcionamento de uma célula e aí você, em laboratório, pega uma célula que é uma célula indiferenciada e você tenta produzir, desenvolver protocolos para que essa célula possa se diferenciar numa célula que você deseja, né? Ali para tratar doenças que hoje em dia não tem cura. Alzheimer, Parkinson, diabetes. Então, em laboratório, existem, né, diversos grupos de pesquisas tentando desenvolver curas para diferentes doenças a partir de células-tronco. Depois vocês jogam aí no Google. Células-tronco e terapia gênica. Uma alternativa para tratamento de doenças que nós ainda não temos cura e que logo, logo estará disponível. Na verdade, já está para algumas doenças, já temos. Dito isso, né, falando assim um pouquinho dessas áreas de atuação, eu queria trazer para vocês conseguirem visualizar, né, a aplicação de um biólogo. Quando eu jogo assim, onde a gente encontra, né? Vocês, muitas das vezes, talvez a maioria de vocês que estejam aqui, tinham aquela visão do biólogo no campo, que, né, desempenha uma função muito importante. Mas, vou falar deles, mas vou trazer para esse outro contexto, que é aproveitar que a gente está ali, né? Passamos por 2 anos, mais de 2 anos de pandemia. Então, a gente vê que os biólogos, durante a pandemia, eles não estavam na linha de frente, né, ali atendendo o paciente diretamente, mas eles estavam por trás disso fazendo o quê? Por exemplo, a doutora Sarah Gilbert, não sei se vocês já conhecem esse rostinho, mas ele ficou bem famoso. Mas muitas das vezes o biólogo ele não fica no holofote. A doutora Sarah ganhou esse holofote por conta, né, do contexto. Então, ela foi a cientista que produziu a vacina de Oxford, de AstraZeneca. Talvez alguns de vocês até tenham se vacinado com ela. E essa pesquisadora é do Reino Unido, né, é uma bióloga e, lógico, ela se especializou na parte de vacinologia. Então, é importante, né, na área da saúde, a gente nunca para de estudar, a gente precisa sempre estar se atualizando. E o Dr. Felipe Naveca, que é da Fiocruz aqui na Amazônia, do ILMD, então, durante esses 2 anos, durante ainda, né, a pandemia, o Dr. Naveca, ele era o responsável, o pesquisador responsável pela equipe de virologia aqui da Fiocruz. E, lógico, por trás dele também tinha uma outra equipe de biólogos, fazendo o quê? Analisando o material de pacientes para o quê?
verificar a sequência desses vírus, né, a informação genética desses vírus. Não sei se vocês chegaram a vê-lo dando entrevistas por aí ao longo da das programações da televisão. Então, assim, o biólogo, ele pode, né, existem muitos cientistas que são biólogos. Então, por muito tempo, muitas vezes a gente não via pessoas dizendo que queriam ser cientista. Era muito comum a gente ouvir a pessoa falar: "Ah, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser dentista". Mas existe essa profissão que, nos últimos anos, tem ganhado força. E o biólogo, ele é um cientista, tá? Deixa eu ir para cá. Então, dentro da área da saúde, né, nesse contexto, o biólogo ele está atuando, desenvolvendo o diagnóstico. Ele não dá o diagnóstico, tá? Quem dá o diagnóstico é o médico, mas ele desenvolve kits para que possa ser feito o diagnóstico. Os testes rápidos para COVID, tinha um biólogo por trás. Os testes rápidos para... Existem grupos de pesquisas aqui nas instituições desenvolvendo teste rápido para diagnosticar malária, que malária é uma doença que muito em alta na nossa região. Então, esses kits de diagnóstico, quem está por trás, na bancada, né, fazendo isso, são os biólogos também, tá? Desenvolvendo protocolos para diferentes, na verdade, para diferentes perguntas, né? Por exemplo, falei das células-tronco. As células-tronco, embora seja uma alternativa muito promissora, a gente já tem alguns resultados sólidos, mas houve muitos estudos antes disso, né? Para que muitos protocolos foram desenvolvidos, ou seja, muitos testes. Você chega na bancada, é como se você fosse fazer uma receita nova. Você vai testando até que sai algo que dá certo, mas lógico que não é coisa da sua cabeça, né? Na ciência, a gente precisa seguir alguns parâmetros. É só para vocês entenderem que, às vezes, se eu tiro um determinado ingrediente, não dá certo, mas se eu coloco, passará a dar certo. E eu só descubro isso testando, lógico, com muita responsabilidade. Desenvolvendo vacinas, né? Acabei de citar a vacina da AstraZeneca, feita pelo grupo da Sarah Gilbert, mas a gente não tem vacina só hoje, né? A gente tem ali vacinas que foram desenvolvidas há muito tempo para diversas doenças, graças aos estudos feitos pelos cientistas. E a vigilância epidemiológica é muito importante, você ter essa noção, acompanhar, verificar quais são os fatores determinantes para surtos de doenças. Vocês viram aí que hoje já está tendo ali uma nova onda de varíola do macaco, né? E aí o que está sendo feito? Estudos estão sendo feitos para entender o porquê dessa dinâmica, o que aconteceu para tá surgindo esses casos, de onde eles estão vindo. Então, o biólogo ele tenta mapear isso, né? O que a gente chama de vigilância epidemiológica. Para quê? Para frear, para a gente também frear e também prevenir o aparecimento de novas doenças. E aí, trazendo um pouquinho para o contexto do campo, né? Falei da nossa região amazônica, mas a gente passou ali em 2020 também casos que ganharam ali o noticiário, que foram as queimadas no Pantanal. Então, quem esteve ali também na linha de frente? Biólogos, que iam lá ajudar no resgate da fauna, né? E evitar que houvesse maiores danos. Muita coisa foi perdida, né? Olha aqui, fogo consome mais de 260 mil hectares no Pantanal em 2021. Então, a área foi devastada, né, nessa época. E se a gente não tomar providências, né, se os biólogos, lógico, que têm esse conhecimento, precisam atuar
precisam ter espaço para atuar em prol das florestas e dos animais, porque a gente não vai existir nesse planeta sozinho. A gente precisa garantir a coexistência das espécies. Então, não adianta a gente desmatar, vai chegar um momento em que não vai adiantar. A gente destruiu tudo e aí não tem mais nada mais nada que a gente possa fazer aqui. Então, a gente acaba, né, que está indo também, estamos nos direcionando para a beira do precipício. E aqui tem, né, um trecho do Gustavo, o biólogo, que falou assim: ó, se chegou no nível de uma onça pintada que consegue nadar, escalar, correr, pular, morrer queimada, imagina os outros animais que não são tão ágeis. E aí eu trouxe aqui para vocês também um outro contexto, tá? Mais para colocar ali uma sementinha na cabecinha de vocês, porque às vezes vocês estão na graduação, né, que é o público aqui, e aí estão naquela de que o que eu vou fazer? É normal, tá? A gente não ter a certeza do que a gente quer fazer. Então, tô dando aqui para vocês, mostrando para vocês uma das opções. Espero que eu possa convencê-los dessa opção. Mas no sentido de que, uma vez que você inicia o curso de biologia, você pode ter, na verdade, a Estácio, inclusive, ela te fornece isso, que te incentivar a fazer projetos de iniciação científica. E você estando numa graduação, você começa a ter a possibilidade, né, as portas se abrem para vocês começarem a procurar estágios, remunerados ou não, né? Mas é importante vocês entenderem que tanto o projeto de iniciação científica quanto estágios podem ser remunerados, e isso contribui muito para o currículo de vocês, né? Ao longo da sua graduação, você precisa escrever a sua história. Então, não é só estar em sala de aula, vocês vão ver isso quando vocês entrarem na graduação. Então, a Estácio, ela tem esses programas de iniciação científica, que é você ser digamos que um mini cientista, né? Você desenvolve um projeto de científico junto com algum pesquisador, que pode ser um professor da Estácio, ou ficar de olho, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui da nossa região, mas nos outros estados também tem as universidades federais que acabam abrindo editais que permitem que vocês façam, desenvolvam pesquisa, seja na parte da saúde, na parte de biotecnologia, na parte de biodiversidade e meio ambiente. Né? E aí vocês vão se descobrindo também, porque vocês não vão chegar já entrando na faculdade e falar, eu quero trabalhar com aracnídeos, não, eu quero trabalhar com bactérias, com vírus. Às vezes você já vem com essa ideia formada e se descobre na graduação. E aí, depois disso, vocês seguem para o mestrado e doutorado. E aí eu queria só deixar claro que o projeto de iniciação científica, durante a sua graduação, você pode fazer esse projeto e ainda, além de todo o conhecimento por trás disso e essa experiência, você pode ser contemplado com uma bolsa de R$600. Na minha época era 400. Aumentou. Então, já é uma ajuda e tanto para, né, vocês se manterem ao longo da graduação. O mestrado, a bolsa é de 1.500, e o doutorado é 2.500, se eu não estou enganada. Defendi no ano passado, não sei se teve um ajuste, mas para vocês terem como vislumbrarem, né, o que vocês podem fazer durante a graduação e após ela. E aí, falando um pouquinho da Estácio, né, o lema da Estácio é educar para transformar. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, sou bióloga, que não tinha no meu plano, não estava nos meus planos dar aula. Eu não queria ser professora. Se eu tinha uma coisa que eu tinha certeza, era que eu não queria ser professora. Hoje em dia, eu falo que se eu for trabalhar com qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, eu não quero deixar de dar aula. Porque virou o meu lema também, educar para transformar. Então, existe esse outro lado, né, para quem gosta, para quem começa a se apaixonar por isso, muitas das vezes se apaixonam durante a graduação, tá? Ainda tem esse outro caminho para os biólogos, tanto para o ensino fundamental, médio, quanto superior. Então, aqui a gente tem o nosso corpo docente, a Estácio tem uma grande vantagem, que é justamente professores, mestres e doutores que atuam em diferentes áreas, tá? Para que vocês possam ali
está tendo diferentes experiências, né, percepções dentro da biologia. Então, a gente desenvolve aulas práticas na Estácio, nossos alunos vão para as aulas em campo. Ontem foi Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Um grupo de alunos, nós fomos ao MUSA. O pessoal que é de fora, depois joga aí no Google MUSA, Museu da Amazônia. Quando vocês vierem visitar Manaus, por favor, vocês têm que ir no MUSA, tá? Qualquer coisa, deixa uma mensagem lá no Instagram da Biologia que a gente vai junto. Convido vocês a seguirem a página do curso, se ficou curioso, porque durante a graduação, como eu disse para vocês, é muito além da sala de aula, tá? Se você está na sua cabecinha aí de que, como é a faculdade, né? A gente cria também uma imagem da faculdade. Sim, tem aula, você precisa estudar, e não é pouco, precisa estudar bastante, para você ser um profissional de excelência. Então, aqui na Estácio a gente fornece diversos cursos, né, oficinas durante o semestre para vocês estarem se envolvendo com diferentes áreas, palestras para vocês terem contato com diferentes pesquisadores, professores de diferentes áreas, que é para vocês abrirem, né, os olhinhos de vocês e começarem a ativar ali cada vez mais o seu senso de curiosidade científica, tá? Então, a Estácio também tem uma outra grande vantagem que eu gosto muito, que é o conteúdo de excelência. Isso vocês não encontram no mercado, tá? Então, vocês conseguem ter conteúdo na palma da mão de vocês. Então, a Estácio tem uma sala virtual, toda disciplina tem um material que a gente chama de conteúdo interativo, que vocês vão lá, é como se fosse um livrinho, uma apostila sobre o tema, que está na palma da mão de vocês, né? Vocês têm acesso a isso. E aí tem uma biblioteca virtual, se você não quiser ir emprestar localmente, se você não quiser gastar dinheiro com livro, né? Comprar, não está dando para eu comprar esse livro, que às vezes tem um valor, né? Um pouco superior do que a gente pode pagar naquele mês. Mas na Estácio você tem acesso a isso virtualmente. E ela estimula bastante, né? Especialmente nosso corpo docente de biólogos, eles sempre estão envolvendo os alunos em projetos de pesquisa e estimulando esses alunos a participarem de projetos de extensão. Porque a graduação é uma tríade, tá? Muito além da sala de aula, que é o conhecimento que você fica ali, né? Fisicamente, na sala de aula, aprendendo conteúdo com seu professor de cada disciplina, mas você é estimulado a fazer projeto de pesquisa, a você ser um cientista, né? Desenvolver o seu pensamento científico, aptidão criativa, capacidade crítica, procurar novas respostas e soluções para os problemas investigados. Desenvolver a aprendizagem técnica e métodos de pesquisa, promover a autonomia do aluno para refletir sobre questões sociais e éticas inerentes à pesquisa científica. E também proporcionar um espaço institucional para a formação de futuros pesquisadores, mestres e doutores. Então, a gente prepara vocês para o mercado, tá? Porque o biólogo, ele é formado, né, esse nosso curso bacharel, a gente prepara vocês para ser um cientista, tá? Independente da área de atuação, aí é você que escolhe. O projeto de extensão, ele garante, né, estimular a prática educacional pelos estudantes da área da saúde, desenvolver habilidades educativas e a tomada de decisão do acadêmico. Então, você começa nos projetos de extensão a desenvolver também as suas competências e habilidades. Professora, eu sou muito tímido, não consigo me dar bem, socializar muito. É uma oportunidade que você começa a trabalhar isso. Então, eu sempre falo, vocês precisam ser sempre proativos. Não sei o que vai fazer, vai lá e descobre, tá? Não sei para que é direito isso não, vai lá e descobre. Pode meter a cara. Então, a gente sempre gosta de ficar incentivando nossos alunos. Eu sou o tipo de professora e coordenadora que fico no pé dos meus alunos nesse sentido de estar incentivando, motivando, porque eu sei que a maior parte do conhecimento a gente precisa correr atrás também. E aí, enriquecer o processo
de ensino-aprendizagem do acadêmico por meio da formação profissional e humanizada, ampliando os horizontes do conhecimento para além da sala de aula. Então lembrem-se disso, tá? Que o conhecimento ele vai muito além da sala de aula. A gente garante essa tríade para vocês aqui. E aí eu termino com essa frasezinha. Opa. Ó, o mundo natural em que vivemos é simplesmente fascinante, realmente maravilhoso. Pessoalmente, tenho grande alegria em compartilhar um mundo com uma variedade cintilante de vida na Terra. Nem posso acreditar que em algum de nós realmente queira um planeta que seja um deserto solitário. O biólogo não quer, né? O biólogo ele vai contra isso. E aqui eu deixo meus agradecimentos novamente pelo convite e pela participação de vocês. Estou aqui disponível para as perguntas. Bruno, com você. Professora, queria... Tá me escutando? Sim. Perfeito. Queria primeiro agradecer a senhora, eu acho que foi muito importante. Eu quero visitar um museu na Amazônia, que eu acho que deve ser lindo, né? A Amazônia em si só já é muito linda, imagine o museu, né? Que deve pegar as peças principais aí e colocar lá para encher os nossos olhos, né? Tem 3 perguntas aqui, professora, e aí vamos lá para a primeira do João, tá? Ele perguntou, na área de perito criminal, quanto pericial? Falhou, vou desativar aqui, que está falhando é para mim. Só um minuto. O João perguntou o que sobre o perito? Pronto. Na área de perito criminal, quando é necessário a prova pericial? Quando é necessário a prova? Normalmente, né, vocês acabam fazendo algum concurso para, então basta ter o diploma. E aí, dependendo da banca que está selecionando, do órgão, eles normalmente fazem uma prova de títulos, avaliam seus títulos. Então, você precisa fazer a prova escrita, e aí, se tiver prova de títulos, ele avalia ali se você tem especialização, mestrado, doutorado. Perfeito. Espero que tenha respondido, João, a professora, tá? Sobre a pergunta da Beatriz. Poderia falar um pouco sobre a área de atuação de um biólogo marinho? Biólogo marinho, Beatriz, a gente aqui, nós não temos mar, né? Então, nas nossas formações, eu formei na Federal daqui, então a gente não tinha esse enfoque. Acredito aí que na sua região, talvez você seja ali, né, para Sudeste, Nordeste, as unidades que ficam aí para você, elas já tenham esse enfoque. Tá? E aí você, na verdade, ali eu não consigo nem te discriminar tudo que o biólogo marinho poderia estar atuando. E a última pergunta é, Cauã. Estou no 2º ano do ensino médio, estou tão na dúvida sobre fazer a parte de biotecnologia ou de biodiversidade. Acho que vou fazer na Estácio mesmo. Tem alguma dica aí para o Cauã que está com dúvida, professora? Cauã, você vai se descobrir na graduação. Faça biologia porque você viu que pode tanto atuar na biotecnologia quanto na biodiversidade. E aí, durante as disciplinas, você se descobre. Você vai, era isso mesmo. Então você vai ver, não, não era nada de biodiversidade, é biotecnologia, ou o oposto. Tá? Então não se preocupe, é normal, tá? Todo mundo passa por isso, eu passei por isso. Comecei a fazer na graduação, comecei a ir para um lado, vi que não era aquilo, fui para o outro. Então a gente se encontra na graduação, tá? Não se preocupe. Por isso vocês têm que iniciar esse processo que é a graduação, não pode fugir disso. Perfeito, professora. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua parceria. Quero dizer que a Estácio, para todos que estão aqui, né, está de portas abertas, tá? Vocês podem nos consultar e procurar a Estácio para tirar qualquer dúvida, né? Inclusive sobre agora essa maravilha que é a biologia, né? Que a gente descobriu hoje que é tão rica e a gente não sabia o quanto era tão rica, né, professora? Mas muito obrigada por nos explicar, tá? Nada. Tchau, pessoal. Gente, tchau, tchau. Não esqueçam de se inscrever no Forms para poder receber o certificado do workshop de hoje, tá?
Para quem não viu o link, eu vou estar mandando mais uma vez aqui para vocês poderem estar se inscrevendo, mas não esqueçam de se inscrever. Muito obrigado, professora. Tudo de bom. Tchau, Bruno. Tchau, tchau.